Cá estamos, de volta à Biblioteca Caseira de Benfica. Mas vamos ainda continuar. Eu não me esqueci daquela série que interrompi quando fui para Angola, não me esqueci do percurso do Viriato da Cruz. Vou voltar a ele ainda este ano. Mas agora fiquei graças a este périplo por Luanda, com o meu amigo Ricardo Martins, o meu colaborador incondicional. Como viram, nos últimos episódios nós mostrámos lugares de Luanda. No último passámos pela Igreja do Carmo e não só na Igreja do Carmo, como em vários lugares, o Ricardo chamava-me a atenção, puxava por mim para coisas em relação às quais que me passavam ao lado, eu estava desatento. E uma das coisas para que me chamou a atenção foi pôr uma placa na fachada da Igreja do Carmo. Ela vai aparecer aqui, em grande plano, na fotografia tirada pelo Ricardo, onde onde está uma lista dos toques de incêndio, enfim, dos lugares onde, caso houvesse incêndios nos bairros de Luanda, os sinos tocariam a rebate vários toques e, segundo o número dos toques, calcular-se-ia por código o lugar de Luanda onde rebentava esse incêndio. Eu confesso que fiquei espantado por ver aquela placa. Pensei que é importante fazer um episódio sobre ela, um ou mais. Porquê? Porque ela apresenta uma lista de vários lugares de Luanda, cerca de 10, 11 lugares de Luanda. E à frente de cada um desses lugares de Luanda aparece o número de toques que identifica esses lugares. Dá para ver aí em tela cheia. No entanto, é muito difícil, mesmo através da fotografia, e aquilo está apagado com o tempo. Posso dizer desde já que eu calculo de quando é que data aquela tabela, essa placa. Ela é de certeza absoluta posterior a 1881, uma vez que é mencionado o Observatório Meteorológico João Capelo da Cidade Alta, que só existe desde 1881. Vamos já ver a seguir. Também lá em cima, à direita, ficava o Observatório Meteorológico de Luanda, que utilizava uma torre sineira de uma igreja desaparecida e que foi o lugar de estudo do céu, das nuvens e ventos. O antigo Observatório Meteorológico de Luanda tem uma história que remonta à origem da cidade, no alto da colina de São José. A sua torre dominava a paisagem da cidade alta. Chamaram-lhe Observatório Meteorológico João Capelo. Ainda hoje, a torre é conhecida por esse nome por todos os luandenses e é um exemplar magnífico da arquitetura colonial da cidade. Também era conhecida pela Torre do Balão, que era lançado para estudar os ventos. Infelizmente hoje já não é possível lá aceder. A rua está fechada pelos militares devido à proximidade com o Palácio do Presidente. Este local é de especial valor também para o meu amigo, historiador e professor Alberto Oliveira Pinto, que tem o melhor canal de história de Angola. Agora, não sei até quando é que vigorou aquela regra de chamar os bombeiros e até os próprios moradores de Luanda e também os seus escravos para correr com baldes de água aos fogos, e a placa ficou lá e sobreviveu realmente ao tempo. Quando eu cheguei a Lisboa, ou já depois de chegar a Lisboa, eu estava, portanto, já a preparar este episódio, estes próximos, encontrei nesta minha biblioteca que estão aqui a ver, só dá para ver o que está atrás de mim, não dá para ver as estantes que estão à minha frente, mas encontrei, entre os vários livros que tenho desde há anos, este que aqui está, José de Almeida Santos, que reúne uma série de documentos sobre Luanda entre 1845 e 1864. Portanto, é um período, a meu ver, anterior à placa que lá está. Eu adquiri este livro, acho que este e outros livros de José de Almeida Santos, que era um antigo funcionário da Câmara Municipal de Luanda, antes da independência. Há uma série de livros dele com documentos preciosos de Luanda, sobretudo do século XIX. Ele ainda se vende em alfarrabistas de Lisboa, mas eu adquiri-o em Luanda, na Lelo, em 1997, creio eu. É uma figura que me deixa muita saudade, o Ricardo Manuel. E desde então que os estudo, mas por vezes não os tenho presente. Mas qual não foi o meu espanto quando justamente no fim do livro encontro um documento onde o José de Almeida Santos reproduz precisamente esta
tabela dos toques de incêndio da fachada da Igreja do Carmo. E dá para ver aqui os toques, o número de toques que obedecia ao código para cada lugar. O José de Almeida Santos não se apercebeu que, de facto, a tabela é posterior a este período que ele aqui trata, é posterior a 1864, porque, como disse há pouco, ela já vai contemplar o observatório, em 1881. Uma coisa era certa, porque é que haveria tantos incêndios nessa Luanda do século XIX, onde os já chamados museques, ou casas de colmo, vai aumentar os museques. O que é que são museques? Museques, cá está, vem do quimbundo, seque, areia. Museque, lugar da areia, areal. Normalmente esses museques tinham proprietários, daí os nomes, na maioria são nomes portugueses, embora os já chamados museques, ou bairros de areia, de africanos, cujas construções eram na maioria em colmo ou em bordão. Eu ainda não disse quais são os bairros. Os bairros são numa zona da cidade bem conhecida, hoje quase considerada a Baixa de Luanda. São o Quimbando, o Sangandombe e o Casuno. Já entravam no meio da cidade de Pedra e se alastravam. Evidentemente que o fator principal é o facto de em Luanda haver escassez de água. Como já falei várias vezes, Luanda é a cidade sem rios. Luanda é a cidade sem água doce, a não ser em algumas cacimbas muito recônditas. Não seriam as queimadas. Não há muito tempo vi em Calulo os meus amigos e irmãos Kussendala a fazer uma exposição interessante sobre a queimada, no sentido de combater o fogo com o fogo. As queimadas não provocariam de modo algum incêndios, pelo contrário, até os combateriam. O que causava mais incêndios em Luanda era precisamente a falta de água. E sempre que havia algum destes incêndios, alguma destas zonas de Luanda, uma igreja tocava os sinos a rebate e imediatamente os empacaceiros, portanto aqueles soldados africanos, mais tarde chamados a tropa indígena, iam imediatamente chamar o corpo de sapadores, portanto já seria um corpo de bombeiros voluntários, sapadores, e também os soldados de cavalaria. Por sua vez, eles percorriam a cidade e iam chamar os moradores e os seus escravos, e todos acorriam com baldes de água para apagar o incêndio. Esses baldes de água vinham do Bengo, era a água do Bengo. Alguns iam apanhá-los nas cacimbas, mas as cacimbas escasseavam. É preciso não esquecer que nesse tempo a água de Luanda vinha do Bengo e vinha em barris trazidos de barco. Por volta de 1845-46, no tempo do governador Pedro Alexandrino da Cunha, cada barril, segundo os documentos reunidos por José de Almeida Santos, cada barril de água custava à volta de 12 reis e meio. Por barril pagava-se 12 reis e meio. O rei, ou real, cuja plural é reis, como é sabido, é a milésima parte do escudo, do que viria a ser o escudo. Não é? Um conto de reis era 1 milhão de reis. Não é? Mais tarde. Não é? Um conto quer dizer 1 milhão. Mas isso é mais tarde. Aqui, por cada barril, eram pagos, pagava-se 12 reis e meio. Cada barril de água trazido do Bengo e trazido de barco. E até então, à medida que a cidade foi crescendo, as pessoas iam buscar água ao Bengo. Os holandeses tentaram até ir buscar lá ao Kwanza. Iam em patastos até ao Bengo e traziam a água para Luanda e andava a ser distribuída em tonéis às costas das pessoas pelas ruas da cidade. Lembra-me alguma coisa? Ainda hoje ela é distribuída de outras formas. Também aí isso implicava, isso tinha influência no preço dos barris, uma vez que tudo dependia do tempo que o barco levava a chegar a Luanda. Ia desembarcar no tal porto das Portas do Mar e aos caprichos da Baía de Luanda. Por esta tabela que aqui está diante de nós podemos ver a que é que correspondiam o número de toques, a que lugar de Luanda é que correspondia. É interessante ver, eu proponho-me percorrer esses lugares, falar um pouco deles, e se repararmos bem, nós temos aqui lugares da Cidade Baixa, lugares da Cidade Alta e ainda lugares da encosta, ou seja,
da Ingombota, aquela que era praticamente até ao século XIX, sim, podemos dizê-lo. Já no século XVII era designada por Ingombota, Gombo, Cuta, Põe, fugitivos, para onde fugiam os escravos, onde os carmelitas descalços fundaram o convento do Carmo num lugar que era então inóspito, portanto que era o lugar Combo Cuta, mas que no século XIX e mesmo já no XVIII, como eu falei aqui já num episódio sobre Luanda muda no século XVIII, ela já está a crescer, já está a criar uma população. E realmente, de facto, hoje é centralíssimo, mas é de facto em encosta. Então eu deixaria estes episódios que eu me proponho falar dos lugares de Luanda a partir da tabela dos toques de incêndio, em 3 partes. Portanto, uma parte que mencionará a Cidade Baixa ao longo da Baía, como ela vai crescendo segundo as necessidades urbanas de Luanda, a Cidade Alta e, finalmente, a própria Ingombota. Estamos juntos, então fiquem connosco para o próximo episódio, onde vamos falar da Cidade Baixa de Luanda com os toques de incêndio no século XIX.